tarde. Boa tarde. Vamos iniciar hoje à tarde orando. Deixemos nossas cabeças em oração. Senhor, nós estamos aqui nesta tarde na Tua presença. Te louvamos pela Tua palavra. E certamente este texto diante da qual estamos nesta tarde é mais um texto onde, entanto, nós não planejaríamos as coisas da maneira que o Senhor executou aqui na vida deste teu servo José. Ajuda-nos então diante disto de aprendermos a te conhecer como de fato és, em vez de meramente um Deus inventado por nós. E assim tu serás glorificado através de nossas vidas. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gênesis capítulo 39. Eu quero começar com uma pergunta então. Aquele a quem Deus ama, ele o livra de sofrer? Não. Tem muitos propondo isto hoje em dia, que se tornar um crente não vai sofrer mais. Agora, tendo dito isto, que não é verdade, Deus nos livra de alguns sofrimentos nesta vida, aqueles que são seus filhos. Eu diria que absolutamente sim. Por exemplo, se nós entregarmos as nossas vidas a Cristo e vivermos para a glória dele, por exemplo, algumas doenças, como tipo doenças venéreas sexualmente transmitidas, se marido e esposa forem fiéis um ao outro, Deus nos livra de doenças tipo isso aí, não é? Já deveria nos indicar isso aí, que vem justamente como castigo de Deus sobre a desobediência nesse sentido. Além disto, outro seria a questão de doença do fígado, em consequência do alcoolismo. Se nós amamos a Deus, ele diz: não vos embriagueis, então nós não vamos nos aviciar na bebida e assim por diante. Tem muita coisa assim que Deus nos livra daquilo justamente por causa da vida nova que Ele nos dá em Cristo. Por outro lado, vem sobre aquele que ama a Deus algumas coisas que o mundo não experimenta. E isto seria a perseguição que eles fazem contra os servos do Senhor. Nesse capítulo, Gênesis 39, nós temos uma lembrança que nós vivemos no mundo caído, no pecado, e que sofrimento faz parte do plano de Deus na vida dos seus escolhidos. Agora, na semana atrasada, quando estudamos Gênesis 37, quando José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, eu citei uma definição sobre o governo que Deus tem, e eu quero repeti-la porque aplica de novo no estudo de hoje. É longa, mas eu quero... Isso aqui é de fundamental importância que nós compreendamos isto para vivermos vidas vitoriosas em Cristo diante de sofrimento, especialmente de sofrimento injusto. Pois bem, a definição: Deus governa, eu tenho que ler que eu não memorizei, não é cumprido. Deus governa e reina supremo sobre, número 1, todas as atividades e as forças da natureza e da lei natural. Isto seria secas,
furacões, tsunamis e assim por diante. Deus governa sobre essas coisas. E segundo, Ele governa também, supremo, sobre tudo que suas criaturas morais, que seriam os anjos e seres humanos, tudo que suas criaturas morais fazem, em todos os casos, realizando neles e através deles, às vezes usando outras criaturas, seus propósitos eternos. Contudo, em nenhum caso, governando de tal maneira que viola a integridade da responsabilidade moral da criatura e a liberdade volitiva de escolher e agir de acordo com as inclinações mais fortes do agente moral. Isto é, cada um faz as suas escolhas dentro da liberdade que Deus nos dá. E nem o seu governo exaustivo justamente implica o impecável e infinitamente santo caráter moral de Deus, fazendo-o seu autor ou aprovador do mal. É cumprido, como eu disse, mas no final de contas estamos dizendo, Deus governa, o homem faz as suas escolhas de acordo com aquilo que ele deseja fazer, e ao mesmo tempo Deus governa, e o homem escolhendo o pecado não tem implicação quanto a Deus ser injusto, ele não aprova o mal. Deixa eu só citar 2 versículos aqui de Provérbios que nos mostrariam isto. Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Às vezes a gente vê político corrupto e assim por diante. Deus tem um propósito no meio de tudo isso. A resposta é absolutamente sim. Não justifica nunca aquela corrupção e assim por diante, mas Deus tem um plano para com os seus no meio disto. O Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Você pega uma moeda e diz, vamos escolher aqui entre duas pessoas quem é que vai primeiro, e joga para cima. Um diz, eu quero o lado que tem a cabeça, e o outro lado, né? Por parte de nós seres humanos é sorte, né? Deus diz aí, mas do Senhor procede toda decisão. Então, humanamente, pode aparentar ser sorte. De outro lado, Deus está envolvido até nessas pequenas coisas. Agora, vamos ao texto. José, então, 39:1, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Nós já vimos a referência ao Egito várias vezes no livro de Gênesis. É país muito antigo, o Egito. A primeira referência realmente a Gênesis, ao Egito, se encontra no capítulo 10, versículo 6. Realmente lá diz os filhos de Cã, Cush e Mizraim. Mizraim é a mesma palavra que é traduzida também Egito. Então, um dos filhos de Cã foi Mizraim, que deu origem então ao Egito.
capítulo 10, nós encontramos que houve fome na terra de Canaã e Abraão, que não tinha muito tempo, que tinha chegado em Israel, ele vai ao Egito para não morrer de fome. No capítulo 15, versículo 13, nós já estudamos, Deus disse a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Essa terra alheia aqui era Egito, né? E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Entenda, isso aqui não é então meramente Deus deixando o homem fazer a sua vontade. No meio de tudo isto, Deus está planejando levar o seu povo para aquela terra. Ele, como nós dissemos na semana atrasada, queria um povo separado do mundo, e especialmente nos seus casamentos. Nós vimos Judá, por exemplo, vimos a violação de Diná, e como os cananeus queriam se misturar com o povo de Deus. Como Judá, o próprio descendente por meio de quem viria o Cristo, ele saiu e foi e casou-se com uma cananeia, e nós vimos a desgraça que vinha ocorrendo no meio daquela família. E então, de certa forma, com uma disciplina, mas por amor, buscando o maior bem deles, ele, em seu amor e para o bem da santidade deles, ele os manda ao Egito. Manda primeiramente José ao Egito, mais tarde é que vem o restante, né? Quem é Potifar? Potifar diz aqui no texto que era comandante da guarda lá de Faraó, era um dos oficiais muito importantes. Deus, humanamente falando, Potifar comprou ele pensando que precisava de mais um escravo para trabalhar para ele. Humanamente foi por aí, mas Deus planejou que José fosse justamente para a casa deste homem ligado a Faraó. E José, nós já vimos ele como sendo o filho predileto do pai, privilegiado em termos de uma capa colorida, muito especial. José teve muitos privilégios, muitas altas na vida dele. E costumeiramente as altas vêm não assim, mas mais lento, né? Mas também as quedas foi assim de uma vez, né? Filho predileto do pai para ser vendido como escravo, e como nós vamos ver aqui hoje, foi subindo em privilégio na casa de Potifar para descer de uma vez para a prisão. É compreender aqui que José humanamente falando, tinha tudo para ser um homem amargurado. Ele era filho de rico, o pai dele amava ele, e de repente ele, sem ter feito mal, foi vendido como um escravo. Podia muito bem perguntar: esta é a minha recompensa por uma vida justa, um que ama a Deus? Aliás, José é um dos poucos de quem a Bíblia muito fala que a gente não encontra, até onde eu sei pelo menos, a gente não encontra nenhum pecado na vida dele. Entendeu? Eu não estou dizendo que ele não era pecador, porque claro que foi. Tem dois homens na Bíblia, José
e Daniel, de quem a Bíblia fala um bocado, que a gente não encontra nenhum pecado, pelo menos eu não tenho encontrado. Naturalmente tem um que foi perfeito e nunca pecou, foi Jesus Cristo, mas não encontramos pecado registrado aqui na vida de José. Agora, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Logo aqui, diferente do capítulo 37, onde, como nós mencionamos lá, nós nem vimos o Senhor mencionado. Aqui neste capítulo, várias vezes nós vamos encontrar o Senhor mencionado. O Senhor era com José, a Bíblia diz. E você e eu, nós sabemos o final da história. Nós sabemos que Deus está levando ele para ser o governador. Nunca imaginaríamos que é assim que a pessoa se torna governador de um país estrangeiro ainda mais, né? Mas foi assim que Deus o levou para isto. Mas vamos cuidar de não fazer pouco da dificuldade que ele enfrenta. Primeiramente, ele foi vítima de uma imensa injustiça. Os seus irmãos o venderam para ser escravo. Além disto, ele vai para um país onde fala outra língua. No capítulo 42, versículo 23, nós vemos ele falando com seus irmãos por meio de intérprete. Porque no Egito falava outra língua. Ele ainda é jovem, 17 anos, como nós vimos na semana atrasada. Está longe do amor e da orientação do seu pai. Ele não tem um celular no bolso aí, liga a qualquer momento. Papai, estou precisando de um conselho aqui. Não tem isto. Né? Tem com quem conversar. Aliás, só no caso, o Senhor era com José. A iniciativa deste relacionamento foi de José? A resposta é não. Foi do Senhor. E no meio da solidão, o Senhor tem meio especial de ganhar a nossa atenção. José está lá sem recurso humano, para quem se virar, não sabe nem falar a língua do pessoal, mas certamente fala com o Senhor por meio de oração. Versículo 3, então diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aliás, eu esqueci de uma coisa também. Quanto a questão da dificuldade. Outra, sabe o que era? Os egípcios tinham um preconceito contra os hebreus. Você encontra no capítulo 43, versículo 32, mesmo José sendo governador, os egípcios não comiam na mesa com ele, porque para eles era abominação até sentar numa mesa juntos. Dificuldade, viu? Pois bem, voltando aí para o versículo 3, desculpe aí. Nota bem o que este versículo está dizendo. Potifar não é um homem de Deus. Ele não é um homem que conhece a Deus. Não tem nada no texto que indique que ele conhecia o Senhor. Porém, tinha alguma coisa especial na vida deste servo do Senhor que indicou para ele o que está acontecendo na vida deste homem. Só Deus pode ajudá-lo a ser assim.
Eu imagino que aos poucos Potifar foi descobrindo o que tinha acontecido com José. Isto é, eu creio que aos poucos ele foi compreendendo que José tinha sido vendido como escravo pelos próprios irmãos dele. E humanamente falando, a dificuldade que ele tinha sofrido tinha dado a ele toda a razão de viver amargurado. E a gente encontra alguma indicação desse tipo na vida dele? Nem um pingo. Nem um pingo. Deus se manifestou na vida de José em vitória que ele deu a ele sobre as circunstâncias, na alegria que ele tinha no Senhor, no meio de circunstâncias adversas, de tal maneira que Potifar concluiu: só o Senhor podia fazer aquilo para ele. E diz então: logrou José mercê perante ele, Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. Pense sobre o que estamos vendo aqui. Não seria de um dia para outro que Potifar coloca ele nessa posição, mas também, humanamente falando, foi rápido. E lembre-se, José é um jovem. José, nessa época, quando ele chega lá, ele tem 17 anos. Ele é bem novinho. E dentro de pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, talvez 2, 3 anos, eu não imaginaria que tivesse sido mais rápido do que isto, mas talvez em 2 ou 3 anos, ele já agora com 19, 20 anos, já está como o chefe da casa toda. E Potifar, sendo o comandante da guarda do rei lá do Egito, esse homem não era de influência pequena. Isso aqui é um homem muito, muito rico, um homem que teria muitos e muitos servos. Você já foi chefe com uns 20 anos de idade, de pessoa com uns 50 anos? Eu já fui. Deus me privilegiou um trabalho que eu fazia pintando. No caso era um pai e um filho, e eu estava trabalhando com pintor, e porque eu era um crente no Senhor Jesus Cristo e o patrão também era, eu fui colocado como chefe dele, que tinha pintado há muitos e muitos anos. Mas pela confiança que o patrão tinha no crente, mas lhe digo, enfrentei muita dificuldade, porque um homem de 50 anos com muito mais experiência em certas coisas do que eu, ele ter que, de certa maneira, receber as ordens de mim, para ele era muito difícil, e também difícil para mim, naquela posição. José enfrentou isso. Certamente tinha muitas vezes quando os outros servos, muito mais idosos do que ele, pensavam: esse menino aqui ser meu chefe? E diante de uma situação dessa, a tentação de se ensoberbecer e maltratar as pessoas é grande. E José enfrentou isto. E como foi que ele reagiu diante disso? Ele cresceu em soberba e passou a maltratar as pessoas?
O texto diz em versículo 5: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Não perde essas palavras. O que está dizendo aí? O Senhor o que a José? Amou a ele. Mas mesmo que diz que amou a ele, não poupou ele de dificuldades. Deus quis manifestar a sua glória através dele no meio das dificuldades. O Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Isso me chamou a atenção enquanto eu estava estudando nessa semana, que tudo indica que a administração dele, dos demais funcionários, a alegria dele, a disposição de trabalhar, como Efésios 6:6, falando a funcionários, a trabalhadores, disse: não servindo à vista, ou simplesmente quando o patrão está olhando, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Foi assim que José se viu lá na casa de Potifar. Tudo que diz no texto indica isto aí. E parece que essa disposição dele de trabalhar de coração alegremente, e certamente os demais trabalhadores aprenderam como ele, o que tinha acontecido na vida dele. E ainda a alegria dele em servir primeiramente ao Senhor e não simplesmente a Potifar. Tudo indica que contagiou, de forma que ele parece que administrando dentro de casa e os outros lá no campo, afetou eles em todas as áreas. Potifar foi abençoado, que Deus estava naquele meio. Ele se viu então com alegria, com humildade, grato, diligente. Isso certamente afetou os demais escravos também. Versículo 6 então. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. É impressionante aí, não é? Impressionante aí. Nós não sabemos exatamente com quanto tempo isso aqui ocorre, não, mas este jovem recebe do seu patrão a administração da casa toda. Então, uma vida piedosa leva a pessoa a viver uma vida triste? Alguns pensam que sim. Mas o texto continua dizendo, no final do versículo 6, José era formoso de porte e de aparência. Não era uma carona comprida de triste e amargurado, não. Isso aqui é um servo de Deus, alegre e satisfeito. Tudo que vemos na vida dele, nós vemos como indicação de que ele confiou que Deus sabia do que estava fazendo com a vida dele, apesar das circunstâncias, às vezes, parecer o contrário.
este negócio de José era formoso de porte e de aparência, vai criar também problema para ele e não demora muito a acontecer, não. E talvez você diga, isso não é um fardo insuportável? Como é que um ser humano aguenta mais do que ele já enfrentou? Mas vem mais. Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. A dona Potifar, por não sabermos o nome dela, vamos chamar assim, a dona Potifar deve ter tido um marido incrédulo normal. Um homem que, em termos dela, só via ela como um meio de servir a si mesmo. Como é que um incrédulo vive? Egoísta. Uns mais do que outros, claro, né? Mas no final de contas, um homem que não foi regenerado pelo Senhor só pode fazer as coisas, finalmente, o motivo maior é egoísta. É para servir a si. Então, no relacionamento que o seu Potifar tinha com a dona Potifar, o relacionamento com ela era só para se servir, não era para buscar o bem por amor da sua esposa. Certamente deixou ela desejando o amor verdadeiro e com desejos insatisfeitos. E em vez de encontrar a sua satisfação no Senhor, no meio de não receber do marido, e olha lá, não seria mal ela querer ser amada como esposa e que ele amasse e cuidasse dos desejos dela. Não é que isso seria mal, mas ela pega isto e procura se satisfazer os desejos dela de um modo pecaminoso. Ela viu José, um homem que tratava todo mundo muito bem, e passar a cobiçá-lo. Como é que José reage a isto? Versículos 8 e 9. Ele, José, porém, recusou. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, que és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vamos precisar ocupar um pouco de tempo aqui, porque tem muita coisa importante aqui. Primeiramente, na resposta de José, ele ataca o caráter dela? Não. Ele não faz isso. Agora, é bom também que a gente compreenda que nesta vida aqui na Terra, nesse mundo pecaminoso, nós vamos enfrentar situações onde, seja para qual lado a gente for, nós vamos ofender alguém, se nós vamos viver uma vida piedosa. E este é um exemplo disto. Talvez
lendo aqui a resposta, você pense em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 22, onde Paulo diz a Timóteo: foge outro sim das paixões da mocidade. E talvez você diga: mas José... Pois bem, José foi embora, né? Já fugiu. Pois bem, É porque você botou aquele homem na porta. Entenda, José era escravo dessa casa. Ele não podia fugir em termos físicos de ir embora. Mas quando diz aqui que ele recusou, vamos lembrar, ela é patroa dele. E Deus até ordena servos obedecerem em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Efésios capítulo 6, versículo 5. Nessa ocasião, quando ela o chama, deita-te comigo, ele obedece a ela? Não. E nesse caso, então, ele está desobedecendo a Deus por não obedecer a patroa? Não. Qualquer tempo, que qualquer autoridade, Deus constitui autoridade sobre a gente. Mas em qualquer vez que a autoridade nos mandar fazer algo que vai contrário ao que Deus tem revelado como sendo a sua vontade, nós devemos apelar para a autoridade maior. Então, a obediência a qualquer ser humano tem um limite. O limite sendo onde Deus claramente proíbe a coisa. Agora, por outro lado, até esse tempo não tinha nada escrito da Bíblia. E aí eu fui por aí pensar um pouco sobre isso. Não tinha um mandamento: não adulterarás, né? Não tinha o primeiro livro da Bíblia ainda nessa época. Porém, por exemplo, em Gênesis capítulo 20, versículo 3, durante a vida de Abraão, lá, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e ele disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. E pode muito bem ser, então, que Abraão transmitiu isto a Isaac, e Isaac transmitiu então a José, ou Jacó tenha transmitido o que Deus havia comunicado nesta época. Nota bem quando José fala, então, aqui: tem-me por mordomo o meu Senhor. Quase tudo que ele diz aí nos versículos 8 e 9 tem a ver com o seu Senhor e o que ele tem confiado a ele. Tem-me por mordomo o meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. É claro a razão pela qual você não é minha. Ele não me entregou você a mim. Seria justo ele não te entregar a mim, porque você é a esposa dele. Não seria correto ele me passar você a mim. E por isso, quando José continua dizendo:
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Eu entendo que José está falando de duas coisas aqui. Primeiro, eu te possuir seria pecado contra o meu patrão. Seria violar a confiança que ele tem. Ele tem me estendido tanta confiança. Seria mal eu trair esta confiança que ele estendeu a mim. Mas além disto, então, também trata da questão de, como ele diz, e pecaria contra Deus. E pecaria contra Deus. Ele entende e vive consciente de que o Senhor está sempre vendo. E ele quer viver agradando o Senhor. Uma das maiores mentiras que o diabo tem proposto é dizer: você tem o direito de decidir o que está certo e o que está errado para você. E que não há verdade absoluta que vale para você. O que vale para você pode não valer para mim. Tudo é relativo. É a grande mentira que o diabo tem espalhado pelo mundo. Mas é mentira. Seria, sim, pecado contra Deus, porque existe um legislador, ele dá ordens por ser quem ele é. Agora, pensando um pouco quanto a José nessa situação, diversas coisas poderiam ter surgido na mente dele para justificar esse relacionamento. Ele podia pensar: eu sou jovem, eu preciso de alguém que me ame. Ela é uma mulher bonita, provavelmente era sendo a mulher deste homem tão importante. Talvez ele pensasse: a pobrezinha, eu estou dizendo em termos de justificar, a pobrezinha, o marido de fato não ama ela, não dá atenção a ela, não dá o carinho que ela precisa, eu poderia dar. Ela era uma mulher rica e de influência. Tem muitos cantos por onde a tentação poderia levá-lo e justificar ele entrar neste relacionamento com ela. Mas ele tem um propósito na vida: não ofender o Senhor, agradá-lo. Agora, uma vez, e aí acabou a tentação? Não, o versículo 9 diz, desculpe, 10 diz: falando ela a José, o quê? Todos os dias. Você diz: mas todos nós temos dias fracos, não é? Um dia a gente tem que cair. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela. Este é um rapaz, ele é uma pessoa com desejos por intimidade. Isso não é um rapaz que não tem interesse em mulher, não. Depois ele se casa. Como é que ele pode resistir à tentação?
Começa mentalmente. Isso aqui não é lícito diante do Senhor. Por isso eu não vou nem começar a pensar nisso. Com certeza, isto foi o que José fez. Agora, com isto, vamos compreender que não estamos dizendo com isto que todo sexo é pecado. É só ler Provérbios capítulo 5, né? Onde aquele pai instruiu o seu filho: pois bem, a mulher estranha, corra, fuja dela. Mas a sua, olhe lá as expressões que ele usa em relação até as ordens do Senhor, em relação às intimidades normais dentro de um casamento. Mas o texto continua dizendo, então, no versículo 11: sucedeu que certo dia veio ele à casa, nota bem, para o quê? Você está me acompanhando? Para atender aos negócios. Ele não está andando aqui perto da casa de uma prostituta sem ter o que fazer, não. A Bíblia é bem clara. Ele está lá para cuidar do seu trabalho. E ninguém dos de casa se achava presente. Agora, lendo isto, vamos compreender uma coisa. Eu só posso acreditar aqui que esta mulher planejou isso aqui. Que ela mandou todo mundo, sei lá, se foi lá para o quintal, ou seja, para onde foi, mas ela já vinha procurando ele há tempo e ela, eu creio, planejou isso aqui, que ninguém estivesse em casa. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Essa mulher está determinada. Ela deseja algo e é insistente no que quer. E diz o texto, então, ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E aqui, literalmente, ele foge e foge fisicamente. Essa mulher, então, se encontra frustrada no que ela não está acostumada com esse tipo de comportamento. Aquela paixão que ela sente agora se vira em ódio. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas suas mãos, que ela tinha pegado a roupa dele. E como você vê aí ilustrado, é claro que esse tipo de roupa seria muito mais fácil pegando, segurar e se arrancado. A minha camisa só se arrancaria se fosse rasgado. E rasgado aí já daria a aparência de que a história que ela inventa estava errado. Mas ele fugiu e a roupa ficou nas mãos dela. Ela então, na paixão dela, que vira ódio, porque não é amor por José, é paixão. O amor é puro. O amor busca o bem do próximo, o bem definido por Deus. Então ela chama pelos homens de sua casa
Lembra-se que há pouco eles não estavam em casa, então estão provavelmente ali no quintal, né? E pensando neles, é bem possível que eles já tinham certa inveja dele e da posição dele. Por exemplo, se você pensar em Daniel capítulo 6, o rei eleva Daniel para ser um de 3 presidentes. E os outros, com inveja dele, querem procurar algum defeito para derrubar ele. E é bem possível, então, que eles já tinham certa inveja de José e ela aproveita isto. Já tinha crescido muito rapidamente e ela agora inventou uma mentira. Ela diz: veio, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz. E ela sai, obviamente, foi gritando. 1 Pedro 3,17 diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Você entendeu o que diz aí? Às vezes é a vontade de Deus o servo dele sofrer. O mundo espalha a mentira que nunca é a vontade de Deus, mas tal não é o caso. Às vezes é a vontade de Deus e certamente foi aqui neste caso. Ela então continua dizendo no versículo 15: ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela então conservou junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. E ela então chamou o marido, então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu, e ela sabe da origem dele, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando porém levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Ela assim o acusa para o seu marido. E vejamos a reação dele. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Ele estava lá como mordomo, o chefe da casa, e de uma casa grande, onde tinha muitos servos. E de repente, era escravo sim, uma escravidão, humanamente falando, faltando a família, e assim por diante. Era língua estranha, tinha uns costumes da cultura diferente, mas humanamente falando ele ia bem. E aí cai de uma vez. Agora não é mais só escravo, agora é preso. Agora é preso. Agora, tem um detalhe aí que me parece ser significativo, e é o seguinte: me parece que se de fato ele acreditasse completamente a história dela, ele teria matado José. Eu creio que ele teria matado José.
Mas conhecendo a José e conhecendo já a sua esposa, para não dar nenhum crédito a ela, seria demais, né? Em termos do relacionamento deles. Ele coloca ele na prisão. Volte a sua mente ao contexto que a gente vem estudando. Na história de Abraão, Abraão sofreu tanta coisa como José? Não. Isaac sofreu tanto? Não vemos isso. Jacó ainda sofreu engano no salário diversas vezes, mas isso é igual ao que José sofreu em termos de ser vendido como escravo e depois, diante de mentira, ser jogado na cadeia. Não. Ora, Abraão, nós vimos pecado da parte dele, nós vimos fraqueza da parte de Isaac, nós vimos coisa ruim da parte de Jacó. Sim, pessoas que Deus salvou absolutamente. E do mais perfeito dos quatro, é o que sofre mais. Que recompensa do Senhor é este? A verdade é que muito mais do que isto nós vemos de sofrimento na pessoa de Jesus Cristo, que nunca pecou. E Ele foi até a cruz para nos salvar. O plano de Deus não envolve deixar de lado o sofrimento, não. Sofrimento faz parte nesta vida. Você vê logo, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Mas entenda, não é dizer que de repente, para essa parte de lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, mais uma oportunidade de administração, como ele teve na casa de Potifar, sim, porém, administrar presos. Mas além disto, e lembra-se que quando nós estudamos as Escrituras, importa que a gente veja o que outros textos bíblicos elaboram em cima daquela história. E nós temos fatores interessantes em Salmo 115, 105, versículos 16, 17 e 18. Lá diz: fez-me fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. Quem foi que fez vir sobre a terra fome? Foi Deus que fez isso. Adiante deles enviou um homem, o nome dele, José, vendido como escravo. Nota o verbo, enviou. O sujeito deste verbo é quem? Deus. Entenda que o que eu venho dizendo da providência de Deus, do plano dele, tem fundamento. Não estou inventando que Deus estava usando toda essa maldade para conseguir o seu plano. Lendo o texto de novo. Fez-lhe sobre a terra, fez-lhe fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo,
cujos pés, e eu queria que vocês vissem essa parte, cujos pés apertaram em grilhões, e a quem puseram em ferros. Ele não começou lá na prisão já como chefe da prisão, não. Ele começou o tempo na prisão com os pés em grilhões e acorrentado. Não foi fácil. Não passe por cima do sofrimento dele e de repente, mas Deus estava com ele, sem ver também o que ele sofreu fisicamente, até cumprir-se a profecia que é a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Lá diz bem claro, Deus estava provando ele, a ser demonstrado a sua confiança no Senhor. Aliás, José só conseguiu viver vitorioso no meio de tudo isto, por quê? O Senhor era com ele. Não tinha outro meio de ser fiel diante de tanto sofrimento, a não ser que era porque o Senhor estava com ele. O carcereiro passou a tirar, eu não sei quanto tempo, mas foi um bocado de tempo, bem dizer de férias. Porque diz, no versículo 22, no final, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Por quê? Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José está aprendendo, no meio de tudo isto, que os caminhos do Senhor não são como nós planejaríamos para as nossas vidas, e nem como planejaríamos para os nossos filhos. Ele planeja dificuldades, onde no meio das quais só Ele é capaz de nos fortalecer para glorificar a Ele, mesmo quando tratado injustamente. Em conclusão, Deus também não poupou o filho dele de sofrer. Em 1 Pedro 2:20 a 22 diz: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Você é um dos chamados do Senhor. Ele é seu Senhor. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós ligeiramente dizemos a alguém: eu fiquei irado porque você me provocou. Eu fiquei amargurado por causa da maneira que você me tratou. E a gente justifica com isso o nosso pecado. Aqui está dizendo, nunca tem justificação, não. Se alguém pecar contra mim, eu estou correto em agir em pecado de volta? Nunca. Quando pecamos, até provocado, se reagimos com pecado, nós devemos confessar ao Senhor e também a quem nós ofendemos. É um grande capítulo.
Eu tive muito prazer em estudar esse texto. Espero que também tenha sido instrutivo para vocês, uma bênção nas suas vidas. Deus sabe do que passa na sua vida. Aliás, Ele planejou. E algumas vezes envolve anos e anos sofrendo injustamente. Mas você está glorificando a Ele no meio de tudo isso. Ele é glorificado quando nós confiamos nele no meio de grandes provações. Ele se manifesta presente e fortalece. Obrigado, Senhor, por tua palavra que estudamos aqui nesta tarde. E, ó Pai, glorifica o teu nome através de nossas vidas. Elas te pertencem, Senhor. Isto aqui que nós estudamos nesta tarde, muito pouca gente proclama nos nossos dias. O que é comum é aquilo que todo mundo quer ouvir, que seguindo o Senhor não vai mais adoecer, não vai mais sofrer, vai ter boa saúde, bons relacionamentos e assim por diante. E obviamente pela tua palavra nós vemos que isto é mentira, tanto na vida dos teus servos, como ainda mais vemos isto na vida do teu Filho Jesus Cristo, que nunca pecou e ainda sofreu mais do que qualquer outro ser humano. Ajuda-nos a não ficar surpreendidos diante de injustiças que nos são feitas neste mundo. Nós rogamos isto no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, nós vamos cantar. Tá?